Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje vamos saber tretas ou não dos telemitas, fofocas ou não. Vamos saber como fazer a transmutação de ordens telemitas com os alquimistas aqui presentes. Então, apresentando a nossa banca, Lucas. Pessoal, beleza? Tudo bem? Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Estou curioso para saber como é que se faz essa transmutação dentro de Telemann. Tiago, o alquimista aí, como é que faz a transmutação de ordens iniciáticas? É com carne, com ossos e sangue, né? Alguma coisa assim. Ivan. Boa noite, galera. É isso aí. Vamos conhecer, né, essa nova hierarquia Jedi. Robson. 93, pessoal, bastante ansioso para saber quais são as novas modificações que aconteceram aí. E nosso querido, amado Thales. Salve, galera, 93. Hoje nós temos aqui um papo bacana para a gente poder contar aí da história do nosso grupo, das mudanças. Afinal, nós estamos vivendo novos tempos, ainda bem. Então é sempre legal a gente poder evoluir e crescer. E nossa ilustríssima, excelentíssima chanceler Bárbara. Oi, gente, 93. Hoje vamos apresentar coisas bastante especiais para nós, mas o Thales aqui vai fazer a maior parte do discurso. E estou hoje a caráter, pois estou a serviço da deusa. Bem, como vamos começar isso, né? Não precisamos apresentar currículo de ninguém aqui. Thales, a palavra é sua. Então, vamos partir. Para quem já viu eu falando aqui no Mayhem das outras vezes, sabe que eu não sei abrir a minha boca sem puxar um PowerPoint do meu bolso, né? Para quem estiver aqui, quem estiver participando aqui com a gente, né, agora, ao vivo, ou para quem estiver vendo essa live depois de gravada, né, no YouTube, vocês já estão se deparando com um novo nome, né? O Sanctuarium Babalonis, ou o Santuário de Babylon. Então, vamos falar assim, pô, vocês sempre apareceram aqui falando com outro nome que não era Santuário de Babylon, e agora vocês estão falando Santuário de Babylon? Sim. E por que agora a gente está falando com esse nome? Porque isso é parte de um processo de transmutação, que a gente vai ser o grande norteador de todo o nosso processo, né, de toda a nossa ordem. Como a gente já contou aqui de outras vezes, né, em outros carnavais, a gente vem com um trabalho aqui no Brasil desde 2019. O nosso grupo é um grupo jovem, é um grupo recente, não trazemos fórmulas ancestrais, nem trazemos rituais que estão cravados na pedra, nem que foram entregues pelo Altíssimo e Todo-Poderoso Deus para nós no meio do deserto em tábuas de madeira. Não, a gente simplesmente tem um trabalho de construção devocional que foi construindo, que foi, se não evoluindo, ele foi, ao menos, se transmutando no decorrer desse tempo. Como o Marcelo sempre costuma dizer, né, que estou citando, na verdade, é uma lembrança, né, do Stan Lee, que o Marcelo sempre gosta de colocar, né, que todo gibi do Homem-Aranha pode ser o primeiro gibi de alguém. Pode ser que essa live também seja a primeira live de alguém para falar sobre esse tema. E a pessoa pode estar assim, pô, mas eu nunca ouvi você falando antes, ô narigudo. Então, como é que você está querendo falar que eu já sabia que você estava falando dessa tal de eclésia, não sei o que lá? Então, para a gente poder contar essa transmutação, vamos voltar um pouquinho no tempo e contar, então, qual que é a história da Eclésia Babylon. Que tem uma live aqui no canal sobre isso, mas, obviamente, que lá vocês têm que me aturar durante 1 hora e pouco falando blá, 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 uísque sachê sobre o mesmo assunto. Aqui a gente vai falar de uma maneira um pouco mais resumida, até porque é para a gente não poder gastar a live toda nisso. Bom, a Eclésia Babylon vai nascer em 2018. Os eventos da Eclésia Babylon, né, eles começam em 2018, né, com a ordenação de Tal Nahash,
né, da parte por Tal Allen Greenfield. Essa ordenação ela acontece nos moldes do gnósticos, que, para quem não sabe o que são gnósticos, né? Gnosticismo era um nome que era utilizado de forma genérica para englobar todas as seitas consideradas heréticas nos primeiros séculos da Era Comum, né, no surgimento do proto-cristianismo. No decorrer dos séculos, né, diversas outras seitas também consideradas heréticas, elas vão acabar recebendo essa chancela, né, de gnóstico. E aí, gnóstico pode soar até estranho no primeiro momento, que assim, poxa, mas gnose não é sabedoria? Pô, se os caras são heréticos, eles têm a sabedoria? Sim, mas é porque o gnóstico, muitas vezes, ele era utilizado de uma forma um tanto quanto pejorativa, né? Algo como se hoje em dia você falar para um sujeito, aquele fulano é sabichão. Na verdade, você não está falando que ele realmente sabe, você está chamando ele de falador de lorota, né? Debulhador de groselha, uma pessoa que fica simplesmente falando coisas que não fazem o menor sentido. No século XIX, né, que você começa a ter movimentos que vão buscar um novo olhar sobre a espiritualidade, movimentos esses que vão estar envolvidos tanto na teosofia, no martinismo, na maçonaria, e que vão resgatar uma determinada sabedoria da qual eles advêm vindo da antiguidade e que teria sido legada por esses gnósticos. A gente não precisa entrar muito no detalhe, mas esse movimento neognóstico, né, que vai surgir no século XIX, ele vai ganhar corpo no século XX, e a partir de movimentos, né, através de ligações religiosas com igrejas cristãs não ligadas diretamente à Igreja Católica Romana ou à Igreja Ortodoxa Grega, ou seja, as principais linhagens, eles vão se assumir de uma sucessão apostólica, da qual dessa sucessão apostólica eles vão buscar uma ligação com o passado e que vão passar a se chamar de sucessão espiritual. E a sucessão espiritual passa a ser administrada, né, em diversos grupos gnósticos até os dias de hoje, né, até o século XXI. Então, em 2018, a gente tem esse advento, né, do Tal Nahash recebendo essa ordenação episcopal por Tal Allen Greenfield, em um local chamado Arabia Mountain, na Geórgia, e em abril, né, na virada de abril para maio desse mesmo ano, Tal Nahash dá início à Eclésia Babylon, né, buscando uma nova forma de identificar, de um novo olhar para a espiritualidade. Um tanto recebendo ecos, né, até do próprio fenômeno, um dos fenômenos, né, do ressurgimento gnóstico do século XIX, que foi a visão de Sofia, que Júlio de Doinel recebeu, que deu origem à Igreja do Paráclito, né, uma das primeiras igrejas notavelmente gnósticas da história, pelo menos dentro desse contexto do neognosticismo, quanto recebendo influências também do movimento telêmico. Afinal, Tal Allen Greenfield, ele era um grande pesquisador, né, de ocultismo nos Estados Unidos e é um bispo ordenado em diversas linhagens gnósticas, tanto linhagens que vão remeter ao cristianismo romano, como a linhagens que vão remeter à Eclésia Gnóstica Spiritualis, à Eclésia Gnóstica Católica, a Ordem do Templo e Oriente, e até mesmo a movimentos não gnósticos, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgo Mormons. Tal Allen Greenfield ele acaba sendo um desses caras que se torna um hub de diversas tradições de espiritualidade e é ele que vai ser o mentor de Tal Nahash. Então, a Eclésia acabou de sair um livro no último financiamento da editora Diamond, por excelentíssimo Tales, falando de tudo isso, chamado Gnosticismo Telêmico. É bem lembrado, até porque lá também é mais bem explicado do que eu falando nesses 5 minutos em Velocidade da Luz. Então, em 2019, a Eclésia Babylon ela vai começar a ganhar forma, mas no primeiro momento ainda muito atrelada com um viés muito próximo, né, do que seria uma igreja gnóstica convencional. A gente tem elementos telêmicos ali presentes, mas eles ainda são um tanto tímidos, um tanto contidos, e a Eclésia Babylon começa a ter uma ideia de como que vai se trabalhar, começa a ter uma ideia de alguns módulos, algumas instruções, para a coisa poder crescer e
tomar corpo. E foi nesse ano que a gente começou, teve a primeira incardinação de um bispo, né, junto com a Eclésia Babylon, e é o início desse trabalho aqui no Brasil, junto com uma estrutura que nós já tínhamos, né, que era o Foregate Sanctuary, e que acaba se tornando, no início, o trabalho principal que nós tínhamos, que era com esse Foregate Sanctuary, mas que ele acaba sendo sobrepujado pela Eclésia Babylon. Não só pela força, né, desse trabalho que o trabalho vai ter, quanto até mesmo porque o nome Foregate Sanctuary, a gente tem que admitir, foi uma péssima escolha nossa, porque isso é difícil pra caramba da gente falar. É tipo você falar o rato roeu a roupa do rei de Roma rapidinho, que você começa a falar Foregate Sanctuary, no final você está falando blá, 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 que ninguém mais sabe o que está falando. Então, foi uma péssima escolha de branding que a gente teve na época e, ok, a gente é mais fácil admitir isso hoje. Fora que foi um prato cheio para os teóricos da conspiração, né? 4G. Exato. Nem fala, porque logo depois a gente começou com o negócio de Covid, que o pessoal achava que torre de 4G que estava disseminando o Covid, aí você já viu, né? Pô, apareceu também um outro 4G que também está com esse meio de pandemia, são esses caras. Eles são os espalhadores de Covid por aí. Mas, enfim, na época, 2019, né, foi assim que a gente começou, foi assim que a gente deu o pontapé com esse trabalho por aqui. Nesse mesmo ano, não só a gente teve as incardinações aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos mesmo, na Europa, a gente começou a ter, né, outras pessoas, né, sendo incardinadas, e aí até para poder explicar um pouco que funciona essa diferença, né? O que é uma incardinação e o que é uma ordenação. Dentro do conceito, né, do direito canônico, esses dois termos eles são utilizados e cada um tem uma finalidade muito própria. Isso, obviamente, quando você está trabalhando dentro de estruturas que são fechadas em si. Por exemplo, se você pega uma estrutura grande como a Igreja Católica Apostólica Romana, isso aí vai ter um sentido muito estrito dentro da própria estrutura, na qual esse termo vai estar sendo utilizado. Quando a gente começa a falar, principalmente no contexto, né, de grupos esotéricos, que é o que a gente trabalha, essas palavras elas ganham um sentido mais amplo. Ordenação é o sentido de você ordenar a pessoa naquele grau, a pessoa receber aquele grau. Essa ordenação, essa pessoa passa a se tornar, né, um elo dentro daquela corrente. Eu ia deixar separado aqui, esqueci. No outro vídeo que tem aqui no Teoria, aqui no Mayhem, sobre a Eclésia Babylon, eu mostro um mapa que são mostrando diversas ordenações, como você consegue ver quase que uma teia de aranha, como é que essas pessoas, né, no decorrer dos tempos, elas vão se juntando e se encontrando e formando aí uma grande matriz. Em linhas gerais, todas essas ordenações, né, que seriam ordenações dessa sucessão espiritual, elas vão acabar se encontrando em algum momento. Então, normalmente, as pessoas elas podem ser ordenadas uma única vez, e aí elas vão ser detentoras daquele grau. E aí é o tipo de coisa assim, se você recebe um determinado grau, não é algo que ninguém tire de você. Diga, Tamussauskas. Com relação à ordenação e até os outros sacramentos, eu queria entender se na visão de vocês é só uma coisa assim protocolar, simbólica, ou é alguma coisa que realmente transfere de um para o outro e dá a ele certas habilidades, certas transmutações? Assim, em termos de ritual, tá? O rito em si, o sacramento em si, né, que é a manifestação visível de algo divino, ele tem eficácia por si só. Então, independente da pessoa ser ordenada ou não ser ordenada, o sacramento ele vai funcionar, o rito ele vai funcionar, sendo realizado ele de maneira adequada. O que você pode acontecer dependendo da forma como você o realiza, ele pode ter menos ou mais eficácia. No caso das igrejas, a Igreja Católica e tal, esse elo começa lá com Jesus Cristo. No caso dos gnósticos em geral, e no particular da Eclésia Babylon, qual é a fonte original desses elos? A gente vai ter mais de uma fonte, né? Porque a gente se entende como gnóstico e como telemita ao mesmo tempo. Então, a fonte ela não é única. E eu acredito que dentro do carisma do que se tornou o santuário, né? Isso varia, inclusive, de participante para participante. Porque, por exemplo, para mim, o elo telêmico é muito mais importante do que o gnóstico.
Para Tales, por exemplo, eu já acredito que essas coisas estão muito mais equiparadas, né? Mas, de certa forma, se a gente for pensar num gnosticismo que dialoga mais comigo, eu acredito que com as mulheres de uma maneira geral, a gente pode pensar até mesmo chegando aí numa Maria Madalena Apóstola, algo do tipo, num feminino sagrado dentro dessa linha cristã. Então, esse entendimento, na minha visão, ele vai acabar sendo bastante particular. E eu acho que essa é uma das grandes belezas do nosso trabalho, é permitir essa particularidade, mantendo uma unidade, né? Então, é algo difícil, é algo que é muito sutil, mas eu acredito que a gente é bem sucedido nisso, em manter essa capacidade de uma particularidade dentro de algo que consegue ter uma unidade. E aqui, complementando até o que foi colocado aqui pela Bárbara, né, esse diagrama aqui mostra um pouco aqui das nossas sucessões, né, linhagens espirituais. Então, a gente tem uma linhagem tanto que nos liga aí a um catolicismo, né, que vai levar suas raízes até a antiguidade. Temos uma linhagem que vai nos ligar a esse neognosticismo, né, do século XIX, e uma linhagem que vai trazer também a nossa vertente telêmica. Então, essa sucessão espiritual, né, que a gente tanto conserva, da qual a gente tanto preza dentro do nosso trabalho, ela realmente vai trazer essa multiplicidade, né, de espiritualidades presentes dentro do nosso contexto esotérico ocidental. O Crowley, ele foi ordenado também? A ordenação do Crowley vai acontecer a partir do momento em que ele se junta, né, à Ordo Templi Orientis. Ele vai ser ordenado, né, diretamente para bispo pelas mãos do Theodore Russ, né, que era o fundador da Ordo Templi Orientis, que nesse momento também encabeçava a Eclésia Gnóstica Católica, né, originalmente fundada por papos e que já havia, né, mudado de nome na França, mas que mantinha ainda o ramo alemão ativo. É mais ou menos nessa época, em 1912, 1913, que inclusive na sequência, após sua ordenação, Crowley vai viajar até a Rússia, onde vai participar, né, de uma missa ortodoxa e dali vai tirar os elementos que ele vai utilizar para poder escrever o Liber 15, que é a primeira missa, né, digamos, gnóstica sobre os auspícios telêmicos do Noveum. O Crowley era muito cristão, gente. Ele era uma pessoa extremamente ambígua, né? Então, ele escreve textos sagrados dizendo que ele é contra, que ele vai tocar fogo no cristianismo, não vai haver guerra. Mas o cara era super cristão, gente. É que nem todo mundo aqui. E aí, tipo, eu tenho um discurso X, mas a minha praxis é completamente outra, né? Então, as ordens que ele fundou são completamente baseadas no judaico-cristianismo, ao tempo em que, claramente, no livro da lei, Telema se coloca como uma religião anticristã e Bábalo é a anti-Maria e tudo isso. Então, assim, é algo bastante complexo, que eu acho que faz muito parte daquele desejo, talvez pós-moderno, a Ivan falar melhor do que eu, talvez pós-moderno, talvez contemporâneo, desse distanciamento que nós precisamos ter dessa herança, porque eu acho que essa herança ela se constituiu tão violentamente que existe um desejo nosso de se distanciar dela, de buscar mais amor, mais liberdade, e a gente às vezes acaba indo por esse viés de se distanciar do que é normal, né? Desse discurso que se construiu violentamente. Então, por isso que tem essa coisa anticristã, né? Tipo, olha tudo que foi feito em nome, né, do cristianismo. Mas isso está tão entranhado na gente, inclusive ancestralmente, que a gente acaba escorregando assim mais bonito nessas contradições, né? Bom, Tales explicou, né, a diferença de ordenação e incardinação. Então, Tales já era ordenado bispo em outras tradições gnósticas. Então, pela Eclésia Bábala, ele foi incardinado bispo em 2019. A gente tem um movimento aqui no qual o fundador da Eclésia, Tal Nahash, ele decide se afastar, né? E aí ele saiu aqui do grupo, né, que existia na época, e outras pessoas se colocaram neste lugar de dar continuidade a essa instituição, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui.
Acontece que lá nos Estados Unidos não houve uma adesão muito grande. Então, as pessoas meio que deixaram de lado o trabalho feito dentro da eclésia. A partir disso, o Bob, então, transfere essa primazia da eclésia para Tales, né, Tal Hanu, e ele assume, trazendo, então, toda a administração e todo o fazer da eclésia para cá, para o Brasil. Então, aqui no Brasil, houve esse desejo de iniciar esse trabalho de uma maneira super sólida, só que isso esbarrou na pandemia, né? Então, em 2019, olha, ele voltou. Entre 2019 e 2020, houve toda uma tentativa inicial de trabalho, então, existiram os primeiros grupos, as primeiras pessoas envolvidas, os primeiros grupos de estudo, as primeiras conversas e a primeira estruturação desse trabalho feito aqui. Foi nessa época que, por exemplo, o Tales, o Tal Hanu, o Tal Acácio, escreveram textos que até hoje são muito importantes. Foi nessa época que foi criado o chamado de Babylon, que, para quem não sabe, o chamado de Babylon foi criado no Brasil, tá? E só que esse trabalho ele foi interrompido bruscamente pela pandemia do Covid em 2020. Então, nesse momento em que essa instituição, ainda super jovem, super incipiente, tenta se estruturar, tenta começar atividades presenciais, tenta escrever os seus próprios ritos, acontece essa pandemia. E as pessoas, num primeiro momento, imaginam que não será possível continuar esse trabalho, mas existia um desejo tão grande dessa continuidade, né? Um desejo tão latente por fazer esse trabalho, que soluções foram encontradas. Então, a gente começou, né, na época, a fazer esses trabalhos de maneira online, de maneira virtual, né? E num primeiro momento foi com muita estranheza que isso aconteceu, mas isso permitiu que a eclésia crescesse de uma maneira muito bonita aqui no Brasil. Então, os primeiros ritos foram escritos, as primeiras pessoas começaram a, de fato, fazer parte dessa comunidade e a se integrarem de tal forma que, mesmo online, esse trabalho floresceu, e floresceu de uma maneira muito boa, muito forte, muito pautada mesmo na fé e na devoção. Inclusive, um grande adendo que eu vou fazer aqui é que esse trabalho online permitiu a cara diversa que o santuário tem hoje, né? Então, por exemplo, se não fosse esse trabalho online, eu não estaria no santuário, eu estou na Bahia, estou em Salvador, né? Então, hoje a gente tem pessoas em diversos estados, né? A gente tem 2 bispos no Rio de Janeiro, a gente tem um sacerdote em São Paulo, uma sacerdotisa em Minas, eu, né, sacerdotisa na Bahia, e a gente tem um novo sacerdote também no outro estado aqui do Nordeste, que eu não me recordo. Então, essa Piauí. pluralidade... Piauí, obrigada. Essa pluralidade da comunidade é algo que a gente herdou dessa situação adversa e que eu acho que foi feito, né, do limão à limonada e acabou enriquecendo o trabalho de uma maneira muito diferenciada. E uma das coisas que eu acho que é mais bonita e mais rica hoje no santuário é justamente essa cara muito brasileira e muito diversa que a gente tem, com pessoas que estão ali contribuindo de pontos de vista muito diferentes, e que é algo que faltava, ao meu ver, na comunidade telêmica do Brasil. Mas esse ponto que a Bárbara comentou, então, realmente eu acho que foi uma das grandes lições, porque eu lembro as primeiras vezes que a gente pensou assim, cara, mas online, será que vai... Como é que vai ser? E foi todo não foi um negócio que chegou pronto, né, para a gente poder... A cada execução, você tinha um trabalho de poder pensar em ver como que a gente vai fazer aquilo, como é que ele vai acontecer, como é que você vai fazer, principalmente as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Porque quando a gente fala de um rito público, quando você está fazendo, né, aquele rito, né, para você, meio que você com o seu objeto, né, com o seu alvo, buscando a consecução de alguma finalidade.
Já quando você faz um rito público, né, um rito coletivo, o rito ele tem que ter um sentido, né, para quem está participando. A pessoa não pode ser um mero espectador, né? Ela não pode nesse ponto, acho que a gente tem até uma coisa do teatro que a gente acaba trazendo, né? Porque quando você vai numa peça, você não pode simplesmente jogar os atores ali na peça e as pessoas vão entender. Não, você tem que dar sentido para as pessoas. E quando a gente está fazendo um rito coletivo, também da mesma forma, aqueles que se propõem, né, a atuar como oficiais, eles têm que se preocupar em fazer com que o sentido do rito, o objetivo do rito, seja entendido por aqueles que estão participando dele. Principalmente, para quê? Para que essas pessoas também consigam ter uma participação ativa, né, dentro do rito. Seja uma participação no sentido de atenção, ou até mesmo uma coisa que a gente foi também aprendendo com o tempo, né, por causa do cenário, que foi a de fazer com que as pessoas consigam ter uma atitude ativa, mesmo que remotamente. Ou seja, mesmo que fisicamente ela não esteja lá, trazer o elemento, a demarcação do tempo, em que momento que aquele rito, aquele objeto vai ser utilizado, com qual finalidade. Então, tudo isso acaba sendo uma força que une, né, os diversos praticantes, né, nas diversas regiões, e isso não nasceu pronto. Isso foi um aprendizado, né, talvez aí em um dos momentos mais terríveis, né, que a gente tenha passado, né, talvez a nossa geração, porque 2020 a gente sequer tinha a expectativa da vacina ainda, né? A gente não sabia ainda assim, pô, quando que vai? Tava com os primeiros, né, os primeiros sintomas as primeiras manifestações de distanciamento social começaram por volta aí de março, se não me falha a memória, março, abril. 14 de março. Então, assim, mas até aí ninguém sabia assim quando que vai durar, quando que tem vacina, quando que volta. Então, tudo era muito incipiente ainda. Tanto que nessa época, em março, a gente chegou a tentar fazer um rito aqui no Rio, a gente não sabia ainda o tamanho da extensão, mas todo mundo ficou meio apreensivo, isso antes até da tentativa de ter, né, a determinação legal, né, para não haver o lockdown, para não chegou lá no lockdown, né, mas ser aquela restrição, né, a serviços essenciais e tal. E na época a gente falou, cara, a gente precisa dar espaço, a gente vai precisar explorar isso. Então acho que foram diversas explorações, experimentações que foram feitas aí durante esse ano, né, tentando fazer do limão uma limonada. E eu acho muito importante a gente frisar isso, que o trabalho floresceu aqui no Brasil. Foi a comunidade daqui que fez ser do tamanho que é hoje e com a beleza que tem hoje. Eu acho que esse é um detalhe muito importante. A gente tem a mania de sempre apontar o dedo para fora e de sempre valorizar o que vem de fora, quando, na verdade, aqui a gente também faz trabalhos extraordinários. E aí foi o chamado, né, foi uma proposta da gente... Oi, Rodrigo, pode falar. Assim, pelo que eu entendi, a dificuldade da pandemia fez vocês reinventarem. A Eclésia cresceu no Brasil. Isso refletiu nos Estados Unidos? Houve uma adesão maior também nos Estados Unidos ou só aqui no Brasil? Então, nesse momento, em 2020, o Taunahash, ele havia retornado, mas ele estava com alguns outros projetos que ele estava começando a florescer. Então, a Eclésia em si não tinha mais ninguém operando corretamente, efetivamente, por lá. Na Itália, tinha um grupo que estava focado apenas na Ordem de Abraxas, que era um braço maçônico dentro da Eclésia, ou seja, era operando aí
reinstrumentalização do rito de Memphis Mizraim. Então, o único grupo que tinha basicamente trabalhando era aqui o do Brasil mesmo. Tanto que tiveram algumas... deixa eu voltar aqui. Tanto que tiveram, né, até alguns apelos lá do pessoal americano para tentar buscar, né, pessoas que quisessem voltar com esse trabalho, retomar com esse trabalho, mas não foram sem sucesso. Na época que eu deixei aqui os nomes cobertos só porque são pessoas que eu não sei, eu acho que não tem nem mais relacionados com a Eclésia, com esse trabalho, então até mesmo para preservar a identidade das pessoas na época. Então, mas 2020 só tinha esse grupo aqui no Brasil mesmo trabalhando. E aí foi em 2020 que surgiu, né, o Tal Acácio tinha dado das primeiras tentativas, né, de propostas, né, de rito, e aí surgiu, né, em determinado momento a ideia desse rito do chamado, que a gente começou a fazer em outubro. E 2021 a gente teve uma grata surpresa, que foi esse relato, né, o chamado de Babel, né, que foram mensagens que a nossa irmã Germânia, né, Shivana Kut, recebeu, né, durante esse período, e que mostraram para a gente a força que esse trabalho estava conseguindo ter, que essa questão da gente trabalhar por um lado que muitas vezes passava desapercebido, né, quando a gente fala, né, do contexto Magic, que é o lado devocional, como é que esse lado ele era importante, como esse lado ele podia dar frutos. E aí foi nesse momento em que a gente fez a primeira transmutação da Eclésia, né, que a Eclésia ela deixou, né, de ter aquele lado mais formal, né, gnóstico do pré-Vaticano II, com as suas ordens menores e ordens maiores, e se tornou uma nova eclésia com um olhar mais, buscando uma visão mais orgânica de existência. E foi nesse momento que surgiu essa reestruturação baseada em círculos, e que surgiu uma nova forma de ingresso, né, e de participação dentro do quadro. Nesse momento, Tal Nahash, ele vendo que a gente vinha trabalhando, né, aqui no Brasil, ele formaliza, né, a abdicação dele, né, do trabalho da Eclésia, né, transferindo aqui para o Brasil, então, a liderança desse trabalho, mantendo para ele apenas um embrião, né, que é a The Order of Dark Matter, da qual que continuaria ligada, né, a essa origem, né, da Eclésia Babylon, mas para a qual ele poderia vir a administrar, né, esses sacramentos. Nesse meio tempo, o Tal Nahash passou a fazer outras explorações, na verdade, explorações que ele já vinha começando, né, e que começaram a ganhar mais fôlego, que foi dos Bhakti Votaries, que era uma busca, né, por tentar encontrar tangentes entre o Vaishnavismo, algumas coisas Tantra, Gnosticismo e Telemann. O Bhakti Votaries, ele teve tinha um parceiro com ele que estava comandando, mas acaba que eles decidiram não retomar esse projeto à frente. E aí, em 2021 mesmo, ele procede, né, com outras ordenações, ele ainda mantendo ainda alguns elementos, né, dos Bhakti Votaries, mas mantendo também aquele elemento mais gnóstico, até mesmo a questão de utilizando, né, as vestes mais tradicionais gnósticas. Ele retoma o trabalho, né, de fazer até divulgação enquanto a Eclésia Babylon e a Sacramental Order of the Dark Mother. Só que aí, nesse momento começa a surgir uma coisa. Aqui no Brasil a gente já tem aí indo para 2 anos de trabalho em continuidade, né, já com modificações que haviam sido feitas aqui, e acaba que lá nos Estados Unidos também começam a surgir outras modificações que fazem ser necessárias. E aí surgem, né, os landmarks das afirmações da Eclésia Babylon, eles propõem uma nova estrutura de um credo, e isso nem sempre se refletia aqui para a gente, ficava aquela coisa assim, poxa, a gente precisa definir limites, tá? Até para a gente, quando a gente diz que tem uma estrutura, né, que ela existe em múltiplos países, é normal que as pessoas em um país ou em outro questionem, né, pô, mas o que é aquilo? Me explica. E se você não sabe, fica meio difícil explicar, e se você não explica, parece, pô, os caras só estão usando o mesmo guarda-chuva.
E aí foi nesse ano, né, em dezembro, que a gente formalizou, né, uma mudança de estrutura. Quando a eclésia ela surge, né, ele só tem uma estrutura, é muito focada nele, né, enquanto bispo primaz, no sentido de liderança, tanto que quando ele fez a abdicação, ele passou a primazia para o Brasil, assumindo para si o cargo de emérito. E aí a gente optou por falar assim, olha, de fato, não tem como a gente ter uma estrutura centralizada, não adianta a gente criar um outro Vaticano, não faz sentido. Então, é muito mais interessante a gente pensar num sentido como, por exemplo, da comunhão anglicana. Quando você ora a igreja anglicana, você não tem lá o rei, hoje, né, o rei Charles, ele não é líder de todas as igrejas anglicanas, ele é líder da igreja da Inglaterra. Essa igreja da Inglaterra, ela vai ter comunhão com a igreja episcopal, né, dos Estados Unidos, ele vai ter comunhão com a igreja anglicana, com a comunhão anglicana aqui do Brasil, que vai ter comunhão com a igreja da Nigéria e com tantas outras pelo mundo. Cada igreja ela vai operar com as suas próprias leis, né, com seus próprios costumes, e vai ter as suas próprias adaptações dada a sociedade na qual ela está inserida. E nós falamos assim, olha, não faz sentido para nós, enquanto uma eclésia que se propõe, né, estar alinhado com um pensamento mais progressista de Nouveau, ficarmos trabalhando nesse formato mais engessado. A gente precisa, pelo menos, pulverizar isso, né, capilarizar isso no sentido dos países. E aí, nesse momento, nós estabelecemos, né, por falta de um nome melhor, a gente que eram os arcebispos, né, de cada um desses países, e a gente teria esses arcebispos, né, que seriam a liderança em cada um dos países, apoiados, né, por um coven, na qual esse coven seriam todos os membros de terceiro círculo, ou seja, todos os bispos, obrigatoriamente eles participariam enquanto função administrativa, e todos os membros de segundo círculo, ou seja, os sacerdotes, de forma opcional. Só que essa capilaridade, essa acabou sendo, de alguma forma, também um tanto quanto... quando nós estruturamos esse tratado, a gente pensou assim, olha, a capilaridade ela vai acontecer, mas uma estrutura base a gente tem na qual a gente poder trabalhar. E aí acabou que no decorrer de 2022 a gente passou a ver uma mudança dessa estrutura base, como, por exemplo, a junção com outras estruturas iniciáticas dentro da Ecclesia Babylon, até a criação de novos graus, né, como, por exemplo, o grau de Magister Templi, que, para aqueles que conhecem de ordem esotérica, tá, no contexto telêmico, vai estar mais associado, né, a uma Astro Argentum, ou que vai estar associado a uma estrutura Golden Dawn, ou vai estar associado à classe cristiana, mas não necessariamente é um grau que faz referência. E essa definição do Magister Templi na Ecclesia Babylon americana, ela passa a ganhar contornos, né, que vão remeter a Astro Argentum, que seria a comunicação com o seu sagrado anjo guardião, que passa a ser uma coisa um tanto conflituosa. Não que não seja possível, mas que não tem esse desenvolvimento tão claro. E, principalmente, passa de ser de uma mudança de estrutura, na qual ela não fica totalmente ajustada, né, com nós aqui no Brasil. Tanto que, para nós, que divulgávamos a Ecclesia Babylon, sempre ficava aquela pergunta, pô, mas o que esse Magister Templi faz? E a gente... Cri. A própria Order of the Dark Mother, né, ela acaba também por trocar de nome, ela assume esse nome de Ordem das Serpentes Negras, e que passa a ser uma ordem sacerdotal que vai trabalhar em conjunto, mas também a forma como isso vai trabalhar também não fica bem divulgado. E aí, por fim, o que talvez seja o que talvez tenha sido o grande ponto de divergência entre os dois grupos. Aí, nesse momento também, vocês podem observar na imagem, também surge uma Ecclesia Babylon no Canadá, na qual também a gente passa a saber da mesma forma como toda a internet passou a saber também da mesma forma, também sem ter qualquer tipo de, não de anuência, mas simplesmente de um contato prévio. E aí, por fim, a gente vai ter também um ponto que talvez seja o grande coisa, que é o surgimento do Scarlet Temple, que esse Scarlet Temple ele passa a se utilizar dos mesmos rituais, né, da mesma estrutura da Ecclesia Babylon. Ele passa a ser referenciado até no site americano como sendo um corpo oficial da Ecclesia Babylon, só que, na verdade, o Scarlet Temple ele acabava servindo como sendo um ponto de conteúdo erótico
e mediante o uso de assinatura. Você podia pagar uma taxa, você podia participar da fase de beta, não pagar nada, ou você poderia depois pagar uma subscrição, uma mensalidade e poder participar, né, dessa troca de conteúdo erótico e sex magic, enfim. E aí talvez tenha sido um grande ponto de divergência. Por quê? Longe de nós querermos pagar de puritanos ou de super conservadores, mas a partir do momento que você condiciona, né, um determinado trabalho a uma determinada iniciativa privada, né, com fins específicos, você acaba dizendo que toda aquela iniciativa está dessa forma. A partir do momento que você tem, por exemplo, a forma como as propagandas dos Scarlet Temple eram feitas, dava-se a entender que aquele era o modo de operação da Eclésia Babylon. E em determinado momento, o Grupo do Brasil fala assim, olha, não pode trabalhar dessa forma, assim. As pessoas têm o direito de trabalharem como quiserem, quando quiserem, onde quiserem e com o que quiserem. Então, fazendo aqui uma adaptação de última hora do Liberós, é um direito, né, inalienável do ser humano trabalhar como ele quiser. Só que é preciso que seja feita uma separação clara, uma distinção clara entre o público e o privado. É preciso dizer que não é o trabalho da Eclésia Babylon, não é isso. Então, essa separação de fronteiras, né, até onde eu posso te colocar? Eu posso pegar alguma coisa que foi produzido pela comunidade da Eclésia Babylon e condicionar aquilo dentro de uma iniciativa privada, que é algo que eu vou cobrar uma mensalidade? Então, como que eu vou fazer isso? Então, essa fronteira que foi separada. Então, o Grupo do Brasil ele propôs, né, estabelecer algumas regras, né, criar um bylaws, ou seja, uma constituição e ordenanças de como que funcionaria na estrutura, até para que as pessoas tivessem claras as distinções do que pode ser feito e do que pode não ser feito. E a gente Claro. entra numa questão que ficou muito clara e que eu acho que foi muito decisiva para a gente, que é como existe uma diferença muito clara na visão de mundo das pessoas, né? Então, aqui no Brasil, a gente construiu uma comunidade que, de fato, é uma comunidade e que a gente preza muito pelo que é coletivo, né? E a gente percebeu que realmente há uma dificuldade muito grande, né, dos estadunidenses, dos norte-americanos, de colocarem o coletivo acima do individual. Então, eu acho que esse que foi o grande impasse, né? Então, a gente propôs um conjunto de regras gerais, causou um enorme tumulto por conta disso, né? Por conta de toda aquela filosofia neoliberal, de liberdade de expressão e etc., e que as pessoas simplesmente não conseguem compreender que se você está num grupo, o coletivo precisa vir à frente do individual. Nós tivemos uma série de discussões, né, tanto do grupo do Coven, né, do grupo brasileiro, quanto do grupo americano, e infelizmente essas noções, né, essa distinção, né, se tornou inconciliável, tanto que até no dia 24 de agosto, né, o próprio Tanahashi ele anunciou, né, no próprio canal da Eclésia Babylon norte-americana do Discord, no efeito imediato, a Eclésia Babylon América do Norte e a Eclésia Babylon Canadá deixaram de ser afiliadas à Eclésia Babylon Brasil. Devido à exigência de focar nas necessidades e nuances de cada país. Nenhuma jurisdição da Eclésia Babylon será vinculada de qualquer forma, a não ser que seja formalmente autorizado. Nós isentamos o Brasil de responsabilidade no nosso processo sacramental, pois nos isentamos da necessidade dele de uma curadoria mais rigorosa do conteúdo produzido. Desejamos felicidades e continuação da grande obra. Então, de fato, assim, essa é uma necessidade da nossa comunidade, que é de ter uma curadoria, assim, do que a gente está colocando o nosso selo, né, do que a gente está colocando a nossa marca. Essa mensagem foi feita no dia 24 de agosto de 2022. Desse ano. Isso. Nós estamos em novembro. Então, essa decisão de falarem isso a público foi maturada por bastante tempo, né? Sim, até porque a gente ficou num primeiro momento, uma primeira tomada que deu, foi a minha primeira, na verdade, sensação que passou foi o seguinte: caramba, e agora? Nós teríamos todo o direito, né, de utilizar o nome Eclésia Babylon. Então, poderemos colocar como Eclésia Babylon no Brasil,
Só que a gente observou o seguinte: será que manter esse nome seria salutar? Manter essa identidade seria salutar? Será que ter dois grupos homônimos, mas com visões de mundo tão diferentes, seria salutar? Então a gente passou aí por um processo, né? O Coven brasileiro, né, que se manteve unido, né, durante todo esse processo, né? Ele ficou pensando, né, durante muito tempo. Então todo o Coven, né, Shin Vestner, Bárbara aqui com a gente, Ivana Kut, Tala Cassius, o Shin Kepri, o Shin Ansara Hamed, todos nós mantivemos durante todo esse tempo exatamente o quê? Trabalhando, né, em como a gente iria seguir esse trabalho. Poderíamos simplesmente jogar fora e falar assim, pô, desistimos de tudo. Poderíamos, mas era o que a gente queria? Não. Até porque era um trabalho que a gente gosta. Não é? Isso aqui não é um trabalho que a gente faça que sejamos obrigados, mas é um trabalho que realmente nós gostamos. Nos dedicamos isso realmente por fervor devocional. Então, nós maturamos, né, durante todo esse processo. Então, nós primeiros fizemos, e aí demos passo para essa nova transmutação da Eclésia Babylon. Né? Nós começamos primeiro aí com a mudança, com a junção, né? A gente falou assim, cara, não faz, já que a gente tem que mudar, não faz mais sentido a gente pensar que existe um Fargate Sanctuary e existe uma Eclésia Babylon. Então, o que faz sentido para a gente é o quê? É unir os dois trabalhos, já que não existem dois trabalhos. O que existiam eram duas marcas que nós tínhamos, né, que foram momentos diferentes que esse trabalho surgiu, e o que faz sentido é o quê? Nós unirmos essas marcas numa única e que reflita, né, essa marca possa refletir o pensamento e o modo de operação que nós temos aqui no Brasil. Então, a partir dessa junção do Fargate Sanctuary com a Eclésia Babylon, surge o Sanctorium Babalonis, né, o Santuário de Babylon. Nós fizemos primeiro, né, a transição a gente buscou fazer no primeiro momento mais suave, tanto que no início de setembro, né, as nossas marcas, nós trocamos, né, o Eclésia Babylon por esse formato, para depois, paulatinamente, trocarmos para o Sanctuário Babalonis. E hoje, se perguntarem para a gente assim, o que é o Sanctuário de Babylon? O Santuário de Babylon é uma instituição religiosa, filantrópica, filosófica, independente, sem fins lucrativos, devotada à perpetuação da tradição esotérica e sacramental sobre os auspícios do Novo Éon. A coisa mais importante dessa mudança é essa frase, quer dizer o que é o Santuário de Babylon, quer dizer qual é a nossa essência. Todos aqueles que viram o nosso trabalho, né, da Eclésia Babylon no decorrer de todo esse tempo, a frase era exatamente a mesma, porque a nossa essência, o nosso entendimento, ele não mudou. A mudança que nós fizemos de nos desvincularmos desse processo, né, dessa estrutura mãe que nasceu nos Estados Unidos e unir os dois nomes quais nós utilizávamos aqui no Brasil, eles simplesmente representam mais uma questão administrativa do que uma questão de trabalho ou uma questão de convicções. A gente continua ainda não se esquivando de dizer que somos uma instituição religiosa, por mais que às vezes religião soe como algo pesado, algo old-fashioned, a gente continua acreditando que o nosso trabalho é religioso, filantrópico. Para aqueles que acompanham, né, durante no início da pandemia, nós tínhamos um projeto, né, na verdade era uma página, que era o 4G Solidário, que era uma brincadeira, que era o Fargate Sanctuary, né, que ficava 4GS, aí a gente pegou o Sanctuary e trocou por Solidário. E que o lema, né, era até uma passagem, né, do livro da lei, que era a compaixão e o vício dos reis. Durante esse período da pandemia, a gente pôde observar muitas instituições das mais diversas naturezas tendo dificuldades. Afinal, né, foi mais pessoas perdendo emprego, outras pessoas tiveram redução de salário, e era natural que isso se refletisse também nessas instituições. E, de certa forma, nós, né, quando a gente olha no contexto telêmico, a grande maioria, assim, eu falo também sem nenhuma base de dados, tá? É puro chutômetro.
a grande parte são pessoas, pelo menos de classe média, né, com um nível superior. A gente está falando com uma parcela muito reduzida da sociedade. E é muito fácil, às vezes, para a gente, né, chegar e falar, pô, para uma pessoa que tem uma casa própria, que tem um carro, que tem a garantia, né, do seu teto, da sua comida, falar, não, você tem que realizar a sua verdadeira vontade, você tem que não sei o que lá. Só que, às vezes, a gente sabe que tem um país que tem muitas mazelas, a gente sabe, a gente conhece bem o país que a gente vive, a gente sabe que nós somos muito afortunados por termos esse tipo de condição, por estarmos aqui, né, cada um com seus, na sua casa, né, com o seu computador, com o seu dispositivo, né, sabemos que somos afortunados por isso, e tem muita gente que não é. Às vezes você chegar numa pessoa e falar que não tem sequer, que não sabe sequer o que vai almoçar, o que vai jantar, falar, não, porque você não está realizando sua grande obra, é uma covardia tamanha. Então, a gente, quanto instituição religiosa, o que a gente pode fazer? Nós somos uma parcela muito ínfima, nós não tínhamos estrutura sequer para conseguir começar um projeto social, e nós estávamos separados, né, afastados todos geograficamente, ou por afastamento social, ou por questão mesmo de distância. Então, a gente começou a buscar, dentro, né, do nosso membro, pô, você tem algum projeto que se ajude, tem uma instituição que se ajude, trazer esses projetos que eram ajudados já por pessoas que participavam no nosso grupo, e fazer o que a gente podia fazer, que era o quê? Fazer divulgação, ajudar, promover, chegar nesse grupo, até o orfanato tal, falar assim, olha, a gente tem esse projeto, que esse grupo esotérico, a gente pode divulgar o seu trabalho lá, e a gente só falava assim, como ajudar, onde ajudar, como doar. A gente não fazia nenhum recolhimento em nome deles, até para dar transparência, né? Até porque o que a gente queria era sensibilizar as pessoas que vinham participar, né, dos nossos eventos, que vinham acessar as nossas redes, e promover esses trabalhos que a gente conhecia. Então, o que era o nosso foco, né, nosso modo de trabalhar, né, enfim, filosófica, né, afinal a gente sempre está falando mais amplo, que a gente utiliza esse termo aqui, né, independente, que de fato a gente não era ligado a nenhuma grupo, nenhuma ordem pré-estabelecida, e principalmente essa questão do sem fins lucrativos, e mantendo essa questão, né, de ser esotérico, sacramental e estar alinhado no novo E1. E mantivemos o quê? Os nossos pilares, que era a tradição gnóstica, né, que eu comentei no início, né, que é essa tradição do neognosticismo do século XIX, a lei de Telemann, né, que é a lei do faz o que tu queres, a de seu todo da lei, e o Código Iluminista Livre, que é um movimento aí que nasce, né, no início do século XX, que preconiza, né, por estruturas mais orgânicas, menos engessadas, mesmo menos naquele formato ordem secreta, discreta, tradicional que a gente conhece. O nosso modo de atuação também não mudou, na qual nós continuamos trabalhando ainda por reuniões de estudo, reuniões com ritos, missas, liturgias. A gente sempre busca também ser um grupo que vai estar participando com outros grupos, não à toa que a gente está sempre aqui no Mayhem, participando. Já trouxemos, inclusive, palestras que a gente acabou fazendo, por exemplo, com a professora doutora Fabiane, que foi sobre o Tucano, que foi uma palestra que ela deu para a gente, foi fantástica, aí, na época a gente falou com o Marcelo, a gente tem que trazer isso para o meio, que é muito legal, ou Luiz Vieira, né, um grande irmão nosso que ia fazer uma palestra sobre Zosquia, a gente acabou trazendo para cá, a gente participa junto. No Calém, agora os nossos amigos do Calém fizeram um festival de primavera, a gente fez também uma participação, então nosso modo de agir também não muda, e da mesma forma como a nossa tradição também não muda. A nossa estrutura, né, que foi uma estrutura aí que já foi mantida, né, foi aquela que nasceu lá em 2020, 2021, também ela se mantém, ou seja, nós temos as crianças da terra, os amantes e os eremitas. O que essa estrutura significa? 99% dos eventos da Eclésia Babylon são abertos, qualquer pessoa pode participar, seja online, seja offline, não tem nenhuma restrição. A pessoa quer ter um contato mais próximo com a egrégora da Eclésia Babylon. Então, essa pessoa pode participar através do primeiro círculo de admissão, que é o Círculo das Crianças da Terra, que, fazendo uma equiparação, né, com a igreja de Jules Leinel, eram os perfeitos, ou seja, os membros leigos da Eclésia. Na igreja de Leinel,
o acesso a essa estrutura era feito através do batismo, né? O batismo pela água. E você tinha também o batismo pelo fogo, que agora me recordo, o Lucas provavelmente vai lembrar mais rápido aqui do qual era o sacramento, eu esqueci completamente agora da cabeça. Mas a gente tinha aqui essa forma de ingresso. No nosso caso, já que a gente trabalha sobre um prisma telêmico, a ideia de remissão do pecado original não faz muito sentido, não conversa muito com a gente. Embora existam igrejas, né, telêmicas que operam através do batismo e que enxergam no batismo uma forma ritual de purificação mais antiga que o próprio cristianismo e que, por causa disso, não perde sua validade por ser feito, ainda que não haja a existência de um pecado original, para nós, essa explicação deixava a desejar. Então, dadas as experiências que nós fizemos, né, dado todo esse processo de transformação que nós tivemos, nós optamos por algo que seria mais próximo de um batismo pneumático. De que forma isso? Através da consecução de um rito de 77 dias, na qual, ao final desse rito, a pessoa precisava materializar uma obra. Esse rito, ele tinha regra, lá no nosso site tem as regras, né, de como que a pessoa faz, quais são os elementos que ela precisa e como é que ela vai fazer nos 77 dias. Ela não precisa pedir autorização para a gente, ela não precisa comunicar a gente que está fazendo, e, ao final, ela sequer precisa se tornar membro ou não da Eclésia, é uma escolha dela. Mas, durante 77 dias, é um período que é relativamente curto. Se eu digo para a pessoa assim, isso aqui você vai fazer para a vida toda, então ela se sente menos culpada, culpada também é uma palavra pesada, mas ela sente menos receio de falhar, porque ela fala, pô, vou fazer a vida toda, então não vou ter alguma hora que eu faço de novo. E se eu falo por 7 dias é fácil, é rápido, pô, 7 dias em uma semaninha para fazer, é fácil falar que vai manter um. Agora, 77 dias é um período que já fica um pouco mais complicado, então você consegue experimentar os picos e vales desse processo. E, ao final, a materialização da obra, que pode ser uma obra qualquer, pode ser desde uma frase, um texto, uma pintura, uma performance, não importa, é uma forma da pessoa conseguir traduzir, né, no nosso plano, como é que foi essa experiência que ela teve de contato com a espiritualidade. A pessoa pode mentir? Pode. Ninguém verifica se a pessoa fez 77 dias. Só que faz algum sentido você começar, teoricamente, um processo espiritual mentindo? Não faz muito, não tem porquê. Até porque a gente não vai saber, mas a deusa vai. E para o público, pô, você falar que eu fiz 77 dias, a pessoa vai falar, você fez o quê? Então, assim, não tem por que mentir, assim, não faz sentido a pessoa querer mentir. Tá, mas pulei, falei, começa de novo, gente. Assim, é uma experiência, aproveite a jornada. Uma vez que a pessoa experimenta, né, em 77 dias, ou seja, ela fez esse contato, né, com a espiritualidade. E aí, por que Babylon? Né? Porque a Babylon, isso no nosso credo, é a segunda parte do ingresso. Uma vez que a pessoa ela fez 77 dias, ela vai aprender o nosso credo. Que é o que? É um conjunto de sentenças que definem quais são as crenças básicas daquela comunidade, no caso, a nossa. E isso é a definição que você vai ter para o credo, desde lá da Igreja Romana, da Igreja Ortodoxa, todas elas, a ideia do credo é essa, né? Você vai dar as definições lá do que aquela comunidade acredita. Então, nós utilizamos um credo que ele é baseado no credo do Liber 15, porém com algumas modificações que o fazem mais coerente com o carisma da nossa comunidade. Uma vez que ela aprendeu o credo, né, e ela vai, então, aprender o que são as sentenças para falar assim, pô, legal, me identifico com isso. Ou falar, não, acho que isso aí é uma grande loucura, eu estou indo, vou embora, tchau, tchau. Ela aprendeu, ela então verbaliza esse credo, né, para a comunidade, e aí sim ela se torna membro do Círculo das Crianças da Terra. Ou seja, o batismo em si, ela fez nesse contato com a espiritualidade e a afirmação da obra. O credo, a afirmação, vai ser a reafirmação daquilo, né, através da verbalização, através do verbo, através da fala.
E aí no credo que vai ter a chave do porquê que uma das chaves, né, de por que o santuário de Bábalo. Porque no santuário, no credo, na segunda estrofe, vai estar lá: eu creio numa terra, a mãe de todos nós, de onde todos nós viemos e para onde todos nós devemos retornar. Mistério do mistério em seu nome Bábalo. Bábalo vai ser esse grande, ela vai representar de uma forma toda a totalidade da existência. É em Bábalo de onde todos nós viemos e para Bábalo onde todos nós vamos voltar. E Bábalo também é a grande senhora das pirâmides. Então ela vai ser a grande guardiã que todos aqueles santos, as santidades, né, aqueles homens e mulheres, ao transpassar o abismo, vão derramar seu sangue. Então por isso a importância dela e por isso que ela nomeia essa nossa estrutura religiosa. O segundo círculo, que são os dos amantes, são os sacerdotes, são aqueles que desejam operar para si na eclésia, ou seja, são aqueles que vão assumir para si o manto de Shin. São aqueles que vão, de fato, colocar a mão na massa para que a eclésia exista. A gente sempre brinca que, por exemplo, se você vai numa missa, se ninguém for e o padre estiver lá, a missa acontece. Agora, se todo mundo for, a igreja está cheia, o padre não apareceu, ferrou. A missa não acontece. A não ser que tenha um ministro de oração, alguma coisa, alguém ali que vai poder, um diácono, alguém, não vai acontecer. Então, o padre, né, o sacerdote, o amante, ele é aquele que ama a humanidade, ele vai trabalhar para os outros. Ele vai ter que se preocupar em ser digno de administrar as virtudes, ele vai ter que aprender como é que se estrutura um rito, ele vai ter que aprender como é que ele vai conduzir o rito. Então, é a partir desse momento, né, que ela vai assumir esse papel e que ela vai trabalhar por si. E os eremitas, eles são aqueles que vão receber a ordenação episcopal, ou seja, que vão receber essa sucessão, né, espiritual que eu comentei lá no início, e que serão agregados a essa cadeia, né, que é transpassada de tempos em tempos. Então, as crianças da Terra, ela tem esse processo, então, né, que é de chamado e o credo. Os amantes, eles têm esse processo, né, que é do tomar para si o manto de Shin, e os eremitas recebem esse processo através da ordenação, que é feito da forma tradicional, que é da imposição das mãos, que aí sim é uma forma que a gente mantém tradicional, afinal já é uma fórmula de transmissão que é feita de gerações a muitas gerações e que a gente mantém aí como um legado dentro da nossa eclésia. Eu não vou explorar muito, porque já são 10h20, mas eu vou deixar para vocês depois entrarem no site do meu nobre amigo. Na verdade, eu poderia ter pego a imagem dele, porque a gente só lembrou, ele que trouxe essa imagem para a gente, só que a gente só lembrou depois e a gente precisou refazer, mas com os créditos do nosso bom amigo Tiago Tamuchauskas, que é fazer a correlação. Há uma correlação também entre os círculos e a fórmula de Hell. Se você não conhece a fórmula, entre na morte súbita, que eu poderia ter deixado o link aqui pronto para colar no chat, mas eu esqueci. Mas tenho certeza que o Thiago vai buscar e vai procurar aqui e vai colar aqui para quem tiver a curiosidade de querer dar uma olhada depois. E aí vem uma grande mudança que a gente passa a ter dentro da nossa estrutura, que é o fim do cargo de arcebispo ou de bispo primaz, e a substituição desse por um cargo de chanceler. Por que um cargo de chanceler? Se a todo momento a gente está falando que a gente está buscando uma nova estrutura que seja mais orgânica, que seja mais horizontal, onde não necessariamente um círculo seja um degrau ou um grau que mostra superioridade de alguém ante o outro, não faz sentido a gente querer trabalhar numa fórmula que seja impositiva, de uma liderança impositiva que vai direcionar o que vai ser feito. Então, a gente precisa, a gente optou por trabalhar num modelo muito mais de mediação. Talvez seja uma coisa meio utópica, afinal somos um grupo pequeno, que a gente esteja falando agora. Talvez que se a gente, vai que a eclésia, o santuário cresce pra caramba, daqui a pouco vai ter 1 milhão de membros, já está aparecendo até na pesquisa lá do censo, vai que esse tipo de coisa não funcione. Talvez. Mas para o momento que a gente vive, e considerando até mesmo a nossa forma de trabalho, a gente não enxerga que uma liderança impositiva seja o caminho, e sim uma liderança mediadora.
uma liderança que às vezes seja para fazer um voto de Minerva, seja aquela que vai simplesmente direcionar, falar assim, apontar, falar assim, cara, só estamos deixando o barco afundar ali, alguém tem que correr ali para não deixar aquele pratinho ali quebrar. Então, assim, a chancelaria, que passa a ser a figura, né, que assume, né, essa nova posição de liderança, ela tem o quê? Essa consolidação e comunicação da identidade institucional e para a promoção da expressão devocional do Santuário de Bábalo, em consonância com os pilares telêmicos de luz, vida, amor e liberdade. E aí aquela, pô, mas o que é um chanceler? Porque, afinal, o chanceler ele pode trocar, né, dependendo do sentido. Então, em alguns casos, né, eram utilizados para um guarda-selos, outro para aquele que vai guardar os documentos. Em alguns países ele vai ser o nome do ministro, né, das Relações Exteriores e outros vai ser o chefe de governo ou o primeiro-ministro. E no nosso caso, de certa forma, ele é um pouco de tudo isso. O chanceler dentro da Eclésia, ele não vai ser uma pessoa que vai se liderar, ele vai ser aquela pessoa que vai guardar a história, que vai direcionar os documentos, que vai fazer a parte de relações exteriores, ou direcionar alguém para fazer essas relações exteriores, ou fazer essa mediação quando necessário. E aí uma estrutura que eu vou mudar, eu vou até voltar para cá, dentro dessa estrutura, que era o quê? Antes nós tínhamos aqui, né, que eram as crianças, membros leigos, amantes sacerdotes, eremitas, os bispos, e essa liderança ficava com os bispos. Só que quando você pensa no eremita, você está pensando no cara que está liderando? Não. Não faz muito sentido quando a gente pensa dessa forma, falar assim, não, é o eremita que é o presidente. Não, o eremita ele está ali andando e carregando a sua luz, ele não está direcionando, ele não é Moisés. Quem vai estar direcionando é o quê? Os amantes. É alguém que esteja com o povo, é alguém que esteja trabalhando com as pessoas. Então, dentro do Santuário de Bábalo, talvez das grandes modificações que nós tivemos foi exatamente essa. A liderança deixou de ser feita por uma pessoa do terceiro círculo e passou a ser feita por uma pessoa do segundo círculo. A chancelaria do Santuário de Bábalo passa a ser feita especificamente por alguém que seja do círculo dos amantes, por um sacerdote, por uma pessoa que esteja trabalhando. Isso coloca a gente numa situação muito interessante do seguinte: normalmente, se a pessoa dá o primeiro passo em direção a essa caminhada clerical, ou seja, se ela toma para si o dever de eu quero me tornar um sacerdote, é muito provável que ela tenha o desejo de querer também experimentar como é que faz, como é que é essa ordenação pela imposição, e que ela tenha vontade de se tornar um bispo e assumir esse papel. Então, de certa forma, aquele que assume para si a chancelaria, ele também já precisa se preocupar não só com a congregação com a qual ele vai trabalhar, né, e não só com a eclésia como um todo, mas ele precisa trabalhar até pensar com o seu próprio futuro, e pensar assim, quem será o próximo sucessor? Quem será aquele que vai me suceder? Em geral, via de regra, a gente coloca como pelo menos 1 ano o período em que a pessoa precisa passar em cada um dos círculos. Então, supondo que uma pessoa assuma a chancelaria, faltando pelo menos alguns meses para poder terminar, ela pode ter pouco tempo de chancelaria. Então, ela já precisa pensar, quem vai me substituir? Afinal, se ela colocar um chanceler ruim, ela pode ruir o trabalho dela mesma. Se ela escolher uma pessoa ruim para poder ser o sucessora dela, isso vai depor contra ela, porque depois ela vai estar no terceiro círculo, onde o pitaco dela vai ser menor. Então, isso cria para a gente um novo jogo dentro do santuário, que a gente diminui a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, promove uma rotatividade maior e promove principalmente a oxigenação dentro do grupo. Não à toa que como primeiro chanceler, a gente teve uma votação, né, entre os membros do Coven de votar realmente estados. E aí que nós tivemos a votação, né, de Shinvesta, que foi eleita como a primeira chanceler do Santuário de Bábalo. E aí, por que a carta do amante? Essa você quer explicar, Vesta? Volta para mim lá nos 3 círculos, por favor. Voto. Aí. Não, o outro. Esse? Esse. O que eu acho mais interessante aqui na decisão do grupo de alterar a liderança para alguém do círculo dos amantes é a gente pensar nessa pessoa que está no meio. E eu acho que essa imagem deixa muito claro isso, né? O sacerdote ou a sacerdotisa é essa pessoa que está
no caminho entre círculos e entre vivências. Então, é uma pessoa que está do mais experiente para o mais leigo, do mais leigo para o mais experiente. É a pessoa que transita, é a pessoa que está lidando diretamente com pessoas que nunca ouviram falar de Telemann e que mandam um inbox perguntando, mas o que é isso? Né? Então, por estar nesse lugar, esse lugar do meio, por estar nesse lugar que é o trânsito, é que torna muito interessante que a liderança do santuário esteja na mão de um sacerdote ou sacerdotisa, né? Aí agora você pode voltar para lá. E aí, por que amante? Eu, como uma boa taróloga, fui para o tarô para buscar a minha justificativa. Então, quando eu fui buscar no livro de Thoth, né, do próprio Crowley, eu encontrei essa citação que eu achei muito interessante sobre essa carta. A figura encapuzada que ocupa o centro da carta é outra forma do eremita, o qual é elucidado na sequência do ato 9. Ele próprio é uma forma do deus Mercúrio, descrito no ato 1, e ele está rigorosamente encoberto, como para significar que a razão última das coisas está no domínio além da manifestação e do intelecto. Como explicado a Lures, apenas 2 operações são, no final das contas, possíveis: análise e síntese. Ele está de pé no sinal do entrante, como se projetando as forças misteriosas da criação. Ao redor dos seus braços se acha um rolo de pergaminho, indicativo da palavra que é semelhante à essência e mensagem dele, mas o sinal do entrante é também o sinal da bênção e da consagração, de maneira que sua ação nesta carta é a celebração do casamento hermético. Então, aqui a gente tem muitas informações interessantes. Primeiro, a gente observa a relação entre os amantes e o eremita, né, e os eremitas, no nosso caso, do santuário. Então, a gente tem aqui uma relação que é, acima de tudo, isso é muito importante deixar muito claro, horizontal. Não existe verticalidade dentro do santuário. É por isso que, para nós, é muito confortável colocar uma pessoa do segundo círculo à frente da instituição, porque nunca existiu verticalidade. Sempre houve um tratamento igualitário de todos para todos. Inclusive, é uma das coisas que eu mais admiro na nossa comunidade. E assim permanecerá, né? E aqui a gente observa que os amantes são aqueles que trabalham, são aqueles que estão dispostos a se jogar, né, a se doar nessa jornada, né? São aqueles que estão ali no casamento hermético com a comunidade, com a deusa, com os demais membros da instituição. Então, por isso que o amante à frente da instituição faz muito sentido, né? Então, como sempre, o próprio tarô nos responde. E outra coisa extremamente interessante é quando ele diz: ele próprio é uma forma do deus Mercúrio, está rigorosamente encoberto, como para significar que a razão última das coisas está no domínio além da manifestação e do intelecto. E aqui a gente observa como a astrologia também entra nessa brincadeira, quando a gente entende que Mercúrio é o grande símbolo da espiritualidade e da liderança do sacerdócio, da instituição religiosa e dos seus representantes. Então, dessa maneira, a gente tem na carta do signo de Gêmeos um representante de Mercúrio, que é esse regente, e a gente tem aqui, num conjunto da obra deste arcano, uma justificativa muito plausível para essa estruturação que nós temos no santuário. Eu fico muito honrada de ter sido votada, eu não esperava, né? Tudo aconteceu assim de uma maneira muito inesperada para mim mesmo, e eu espero fazer jus a essa confiança de todos os meus irmãos em mim, e assim como eu tenho plena convicção, certeza absoluta de que eles estarão lá me estruturando e tornando esse trabalho possível. Então, não existe aqui nenhum tipo de desejo de poder, de barganha, de chantagem emocional. O que existe é apenas a necessidade de alguém que faça esse trabalho, e neste momento, esse alguém sou eu, no momento futuro, será outra pessoa, e em algum momento eu vou me tornar eremita também, e estarei deste outro lado, como auxiliar, como guia, como conselheira, porque o trabalho devocional não para.
E nós todos que escolhemos esse caminho, escolhemos por puro amor a Babylon, antes de qualquer coisa. Então, sempre as nossas decisões são pautadas por isso. A divindade nos guia e é para ela que a gente faz tudo, é por ela que a gente toma decisões e é pensando no que é melhor para o trabalho devocional para ela que a gente escolhe seguir por este ou aquele caminho. Então, é minha função agora, enquanto chanceler, não apenas trabalhar, fazer ritos, escrever, promover o trabalho e a lei de Telemann, mas também cuidar desta herança e fortalecer, ampliar esta herança, enriquecer esta herança também, com o auxílio de todos os meus irmãos. Então, eu vou ser breve hoje, é isso que eu tenho para falar só. E acho que um ponto importante é a gente lembrar que assim, a grande mensagem que a gente quer deixar, que a gente quer a fortaleza da nossa comunidade é exatamente essa. Nosso grupo, né, o trabalho devocional, ele busca dar a todos que participam dele, né, a chance de união com a divindade e a alegria do amor sob vontade. Então, todo o nosso caminho, né, ele é sempre pautado exatamente nisso, de a gente conseguir criar esse ambiente plural, diverso e leve, que permita que as pessoas consigam florescer e ascender da maneira como elas bem entenderem, como bem acharem. E, por fim, a gente não poderia deixar de trocar também o endereço do site, que, mais uma vez, trocamos de novo, que agora é babylon.com.br, mas não se preocupe, se você entrar nos domínios antigos que a gente tinha, que era o 4gsanctuary.com ou no ecclesiababylon.net, todos eles caem para o mesmo lugar, salve santa configuração de DNS que permitiu apontar todo mundo para o Google Site sem a gente perder nada. Então, mas anota o endereço novo, babylon.com.br, e lá vocês vão encontrar... É o melhor endereço possível. Que era bem mais fácil de achar do que o 4G Sanctuary, que até hoje não sei por que a gente nunca registrou esse endereço lá atrás de uma primeira vez, né? Mas tudo bem. Mas quando era de controlar tudo que a gente já normalmente faz, ou seja, todas as nossas práticas, nosso grimório lá é livre aberto, então tem a prática de chamadas, práticas de ritual sancional, prática das missas, todas elas estão lá abertas, disponíveis para quem quiser usar à vontade, tem artigos, tem a nossa história, a membresia, quem são os membros atuais, está tudo lá disponível, aberto para quem quiser. E era só isso tudo que a gente tinha para falar. Não foi tão rápido assim, eu falei que ia ser rápido, mas não foi tão rápido assim. Vamos para as considerações finais agora? Lucas, quer fazer suas considerações finais? Eu só queria parabenizar aí o pessoal, a Bárbara e o Thales. O Thales é uma pessoa que, mesmo à distância, eu acompanho o trabalho dele, tem um tempo aí, estou sempre mandando uns incensos aí pro Thales, e são pessoas de coração enorme, assim. O Thales, quando eu fui para o Rio de Janeiro, a primeira vez que eu conheci ele, ele me trouxe um presente que ele fez de uma estátua de Babylon, que hoje em dia está no centro do meu altar, assim. Eu acho muito bonito ver essa devoção, que é uma coisa que nos escritos do Crowley e dos telemitas, de modo geral, falta, né? A gente não lida muito com o aspecto do Bhakti Yoga, da devoção. Então eu queria só parabenizar mesmo aí a renovação do grupo. Paulo? Bem, aprendemos um pouco sobre a transmutação da Babylon. Parabéns para todos vocês por toda essa empreitada. Desejo muita sorte, luz, vida, liberdade, triunfo, né, e amor também para todos vocês nesse momento, e que vocês possam continuar crescendo cada vez mais, né, se desenvolvendo bastante, e o que precisarem, estamos aqui também. Minha internet está bem estável, então não sei quanto tempo eu vou conseguir continuar sendo host. Então vamos lá, Thiago. Opa, então, desejar sucesso aí para o pessoal, falar que com certeza estão em boas mãos, que tanto a Bárbara quanto o Thales são pessoas maravilhosas, e com certeza vai dar muito bom esse novo formato, né, do grupo. E convidar a galera que quiser conhecer, mortesubita.net. A dica de hoje é Babylon. Entra lá na busca, digita Babylon e vai achar um monte de texto, inclusive textos que as orações para Babylon que a
Bárbara escreveu para o Ars Notória do Robson e muitas outras coisas também. Ó, e eu colocaria também para olhar no Morte Súbita aqui, ó, aproveitando que o Lucas está aqui, tem coisa boa vindo aí, né? O Lucas aí com Morte Súbita, né? Então, Tem mas coisa aí boa? tem, pô. Então, quem quiser depois olha lá no Instagram do Morte Súbita para não perder, hein? Ah, é verdade. Eu não- Pô, tá. Ivan, Bom, pessoal, foi um prazer conhecer um pouco mais dessa nova fase, né? A Eclésia agora se transformando nesse momento santuário de Babylon. Foi legal ouvir também as explicações que o Thales sempre nos traz, a gente sempre sai com um monte de informações bacanas. E conhecer a nossa nova chanceler. Foi muito divertido. E até uma próxima. Grande abraço a todos. Robson, Gostaria de desejar sucesso, como os outros membros, ao Santuário de Babylon. Muito interessante conhecer ainda mais o trabalho de vocês, já acompanho há algum tempo, estou lá nos grupos também, já fiz algumas participações em alguns rituais de vocês e, sinceramente, recomendo bastante para a galera que quer conhecer uma comunidade telêmica saudável, né? Bem moderada e sem uma loucura que a gente costuma ver nos grupos telêmicos por aí, né? Uma coisa mais tranquila, uma coisa mais assim harmônica. Então, quem quiser conhecer, eu convido mesmo a vocês estarem entrando em contato, procurarem o grupo do Telegram, é fantástico, é sensacional. Procurem lá, pessoal. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre as práticas enoquianas, acesse enoquiano.com.br e conheça nosso trabalho também. Quase todo mundo é bem-vindo, diferente do santuário, né? Então, é isso aí. Thales. bom, acho que todo mundo. A primeira vez que aqui no Brasil acho que qualquer pessoa começa a ouvir sobre Telemann é através de Raul Seixas. E, de certa forma, uma das coisas que a gente quis mostrar com esse trabalho, que tal como a música, né, nós também somos uma metamorfose ambulante. A gente não acredita que o nosso formato seja certo, talvez, pode ser que daqui a algum tempo estejamos a Bárbara vindo aqui de novo falar, gente, mudou de novo, ó, trocou tudo, mudou. E pode acontecer. A parte da vida, acho que essa transmutação, vai estar acontecendo sempre que necessário, mas sempre buscando manter, né, a nossa essência e sempre buscando aí o nosso objetivo. Então, para quem tiver conhecido hoje, para quem já conhecia a gente, né, convido a reconhecer novamente nessa fase. E para quem não conhecia, convido aí a nosso site, nossas redes aí e participar e conhecer. E mais uma vez, sempre bom estar aqui com vocês. Que melhor boteco que esse no YouTube, duvido você encontrar. Chanceler Vesta. Hoje foi um dia especial para mim, diferente, né? Voltei a participar aqui com vocês, estava com saudade, e em grande estilo, na verdade. Então, essa nova fase para mim, ela é muito importante. Domingo, dia 6 agora de novembro, eu completo 1 ano de sacerdócio. E a gente vai comemorar, eu vou soltar amanhã as informações, a gente vai fazer um rito. Então, quem está vendo aqui hoje pode participar domingo. E quem estiver vendo depois, entra nas nossas redes, no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, segue a gente no Instagram, acompanha nosso site para saber dos próximos ritos. A gente sempre oferece ritos online e presencial, né? Já teve ritos presenciais lá no Rio, em São Paulo e aqui em Salvador também. Então, fique de olho nas nossas redes. Apesar de ser uma nova fase, basicamente, nosso trabalho continua, porque, como eu disse, ele sempre foi conduzido dessa forma horizontal e assim deverá sempre ser. Obrigada pela oportunidade, pela amizade de vocês e até uma próxima, 93, 156. E para despedir do pessoal aqui, assim, uma religião que já começa com uma raiz alquímica não tem como dar errado. Então, o sucesso é a única possibilidade. Se esse grupo não tem medo de mudar e de se adaptar, não tem como dar errado. Porque não é um carvalho que vai se quebrar, vai ser flexível.
E, assim, muito obrigado por ter me colocado aqui para participar desse momento. E eu gostaria de convidar todos a participar do Grupo Mayhem, indo no catarse.me/TDC, e financiando. Vocês vão ter acesso à revista de hermetismo, com artigos escritos por essas ilustres pessoas que estão aqui, e outras. Você também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho, dar like, todas essas coisas. E até a próxima, pessoal.